Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Laonço Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar a respeito da pesquisa amostral. Vem comigo! Bem pessoal, eu vou começar aqui discutindo, como fizemos no caso anterior, na aula anterior, sobre a pesquisa censitária. Eu vou começar discutindo o conceito de pesquisa amostral e depois eu vou apresentar algumas situações aqui para vocês, práticas, em que nós vamos poder observar algumas ilustrações de o que de fato seria uma pesquisa amostral. Pesquisas que ilustram bem esse conceito que nós vamos discutir no início. Então, o nosso conceito discutido inicialmente é esse aqui que aparece no quadro para vocês, pessoal. A pesquisa amostral, ela ocorre quando é selecionada apenas uma parte da população, uma amostra. Lembrem-se do que ocorre na pesquisa censitária. Na pesquisa censitária, você considera toda a população. Na pesquisa amostral, você considera apenas uma parte da população, uma amostra. Tá certo? Então, bem, e o que mais? A pesquisa amostral ela ocorre geralmente porque se considera toda a população, porque se fosse considerada toda a população, o tempo e o dinheiro gasto seriam muito elevados. Então você ali poderia, ou em alguns casos também pode ser inviável, você fazer uma pesquisa censitária, você ir lá procurar pessoas, isso aí poderia ter um gasto de tempo muito alto. Isso aí poderia gerar um trabalho muito grande, isso também poderia gerar um gasto muito grande, portanto, às vezes, o ideal a se fazer é você apenas consultar alguns indivíduos que fazem parte daquele conjunto todo de pessoas e aqueles indivíduos vão representar o total na sua pesquisa ali, isso que é a pesquisa amostral. Então vamos ver algumas situações aqui que ilustram bem esse conceito aqui que nós estamos discutindo. A primeira situação que eu quero discutir com vocês é essa aqui. Alguns especialistas queriam avaliar a saúde dos alunos de determinado município. Eles visitaram algumas escolas do município, Observem que esta parte, essa frase está destacada, algumas escolas do município. Algumas, então prestem atenção nisso aí. Eles visitaram algumas escolas do município em turnos diferentes para entrevistar os alunos e calcular o IMC deles. Professor, o que é o IMC? Eu vou explicar para vocês agora. O IMC, pessoal, ele é o índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal, ele é calculado para você classificar se a pessoa ali ela está dentro daquilo que se espera, com relação à sua massa e à sua altura. Se a relação entre a massa e a altura da pessoa está bem relacionada. Às vezes a pessoa tem uma altura que o ideal dela é ter uma determinada massa. E o IMC ele tem como objetivo fazer esse cálculo, medir como é que está ali, como é que essa pessoa pode ser classificada, se ela está bem relacionada com relação à sua altura e à sua massa. Então o IMC ele pode ser calculado por meio dessa fórmula aqui que aparece no quadro para gente. Você pega a massa da pessoa e você divide pelo quadrado da altura da pessoa, Pega a altura da pessoa e eleva ao quadrado. Então você vai dividir o valor da massa pela altura ao quadrado, isso vai ser o seu IMC. Os valores que você obtiver dessa conta que você faz, pega a massa, divide pela altura ao quadrado. A depender do valor que você tiver, você vai ter uma classificação, Então você tem, se o seu IMC, quando você faz o cálculo lá, der um valor menor que 18,5, a pessoa vai ter uma classificação de magreza, que ela está muito magra, Ela está na classificação de magreza. Se ela calculou o IMC, pegou a massa, dividiu pela altura ao quadrado e o valor desse cálculo deu entre 18,5 e 24,9, essa pessoa ela pode ser classificada como normal, na sua relação entre massa e altura. Se o valor do IMC da pessoa, depois do cálculo, der um valor entre 25 e 29,9, essa pessoa ela é classificada com sobrepeso. Se o IMC der entre 30 e 39,9, a pessoa já é considerada obesa, já está classificada como obesidade. Se der um valor acima de 40, você fez o cálculo lá do IMC, massa sobre altura ao quadrado, resultou em um valor maior que 40. Qual que é o significado? Qual que é a classificação? A pessoa recebe uma classificação de obesidade grave. Então, vamos ver o que aconteceu aqui nessa pesquisa, Nessa pesquisa aqui, então, a tabela a seguir mostra as porcentagens das quantidades em cada classificação dos alunos entrevistados. Então,
nós tivemos ali os especialistas consultando alguns alunos de algumas escolas e nós tivemos como resultado isso aqui que aparece nessa tabela, né? Dentre os entrevistados, né, desse município, das escolas desse município, nós tivemos os resultados que aparecem aqui na tabela. Dentre os entrevistados, 16% foram classificados como magreza, 59% foram classificados como normais, 21% com sobrepeso, 3% com obesidade e só 1% com obesidade grave. Nós temos também a representação por meio do nosso gráfico de colunas, que nós já conhecemos, né, pessoal? Então aqui nós temos essas quantidades em porcentagem representadas por meio do tamanho da nossa coluna. E nós temos aqui a legenda também, mostrando as classificações, né? Magreza, azul, normal, laranja, sobrepeso cinza, obesidade amarelo, e o azul mais fraco representa a obesidade grave, né? Bem, mas o que acontece aqui? O que acontece aqui nessa situação que discutimos? Acontece aqui, pessoal, que apenas alguns alunos das escolas desse município foram consultados. Os especialistas, eles não consultaram todos os alunos de todas as escolas desse município. E a preocupação deles é com todos os alunos. Então vocês observam que, apesar de estarem preocupados com todos os alunos, se eles fossem consultar todos esses alunos, eles teriam muito trabalho. Então, nesse caso aqui, foi mais conveniente para os especialistas consultar apenas alguns alunos de algumas escolas. Eles selecionaram algumas escolas lá, consultaram esses alunos e a partir desses dados obtidos, eles fizeram essa análise aqui. Então isso aqui se trata de uma pesquisa amostral, né, em que foram envolvidas apenas algumas amostras para se fazer uma análise, tá certo? Esse é um exemplo. Mais uma situação que apresenta a pesquisa amostral. O dono de uma lanchonete queria fazer um investimento mais racional, aumentando a quantidade de lanches que eram mais pedidos pelos clientes. Ele então solicitou a ajuda de um professor de matemática para analisar a situação. Sabe-se que o local da lanchonete é próximo a um lugar turístico e em todos os meses há variação de clientes, mas existem também os clientes fiéis, né? O professor visitou a lanchonete durante 5 meses e anotou os dados para avaliação. Os resultados da pesquisa aparecem na tabela a seguir. Então nós temos aqui uma situação, né? Nós temos os meses aqui, primeiro mês, segundo, terceiro nas nossas colunas, e nas nossas linhas nós temos os tipos de lanches que eram oferecidos ali pelo dono da lanchonete: pastel, hambúrguer, pizza, sanduíche, coxinha, panqueca e bolo. No primeiro mês, pessoal, dos clientes que apareceram na lanchonete, 19% consumiram pastel, 23% hambúrguer, 15% pizza, 6% sanduíche, 16% coxinha, 13% panqueca, 8% bolo. No segundo mês, houve uma diferenciação com relação ao primeiro: 17% consumiu pastel, 23% hambúrguer, 16% pizza, 8% sanduíche, 13% coxinha, 15% panqueca e 8% bolo. No terceiro mês, 21% consumiu pastel, 20% hambúrguer, 14% pizza, 7% sanduíche, 18% coxinha, 13% panqueca, 7% bolo. No quarto mês, 20% pastel, 22% hambúrguer, 15% pizza, 6% sanduíche, 17% coxinha, 12% panqueca e 8% bolo. E no último mês, 19% consumiu pastel, 22% hambúrguer, 14% pizza, 7% sanduíche, coxinha foram só 16% dos clientes, 14% dos clientes consumiram panqueca e 8% dos clientes consumiram bolo, tá certo? Então, o professor de matemática, ele reuniu esses dados aqui. Agora, essa situação aqui, nessa situação, o que vocês observam? Aqui nós temos também o gráfico, né, montado pelo professor de matemática aqui, um gráfico de colunas múltiplas, né? Vocês já conhecem esse gráfico aqui, mas o que é primordial nessa situação aqui é que você observa que nessa situação há uma variação de clientes, né? Para cada mês que se passou, havia uma variação de clientes. Por quê? Porque você observa que nessa situação aqui a lanchonete estava posicionada em um local onde era ponto turístico, pessoal, próximo a um ponto turístico. Então há uma variação, né, de clientes que vão consumir ali as coisas daquela lanchonete. Portanto, você não vai ter controle. O professor de matemática, ele não tinha controle sobre os clientes ali, porque havia alguns clientes novos que iam aparecendo em cada mês e alguns antigos clientes que iam desaparecendo, né? E havia alguns fiéis, né?
alguns clientes fiéis também. Então vocês observam que da população de consumidores dessa lanchonete, né, daqueles que consumiram naquela lanchonete durante todo esse período, antes também teve essa variação e depois também. Então não havia um controle, né, sobre todos os clientes, não teve como ele consultar todos. Então ele pegou ali uma amostra, um conjunto de pessoas ali naquele espaço de tempo para poder consultar. Então se trata novamente de uma pesquisa amostral, tá certo? A pesquisa amostral é essa onde não é possível você consultar toda a população, seja lá por qual for, né, o motivo. E bem, com essa situação aqui, eu quero encerrar esse nosso vídeo. Desejo um grande abraço para todos vocês e até a próxima.